Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá, Celi. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós, saudade dessa reunião. A gente está tão acostumado que o dia que não estamos aqui, onde estivermos, estamos com a cabeça aqui, né? Pensando e visualizando cada cantinho daqui. E sorvendo as energias de todos, que com certeza não há distância que impeça, né, essas energias de chegarem. Então, nós, quando estivemos juntos aqui pela última vez, abordamos essa questão de O Livro dos Espíritos no assunto da influência dos espíritos nos nossos pensamentos. E a gente tem aprendido com os espíritos, tem visto a importância de reconhecermos essa influência, porque ela é fato. Ela existe, ela está constantemente presente aí em nós. A influência, como a gente já viu em outras falas, que não podemos evitar a influência dos espíritos. Não tem como evitarmos isso. Estamos mergulhados num oceano cósmico de pensamentos e vibrações. Então, nós não temos como impedir que os pensamentos de outras pessoas encarnadas ou desencarnadas sejam assimilados por nós. O que nós podemos impedir, ou melhor, não impedir, mas selecionar, é a qualidade desses pensamentos, porque nós vamos atrair aqueles que estão sintonizados conosco. Então, nós vamos atrair os pensamentos que estão na mesma linha vibratória nossa. Então, se estamos bem sintonizados, nós vamos atrair bons pensamentos dos outros irmãos, encarnados e desencarnados, né, dos espíritos que nos socorrem, do nosso espírito protetor, mas não podemos impedir, porque nós somos pilhas, né? Nós somos, o nosso perispírito, ele é um aglomerado eletromagnético, e nós atraímos, quando a gente passa pelos lugares, quando adentramos a um espaço, nós começamos a absorver as energias do pensamento daquelas pessoas que ali estão, que estiverem de acordo com a nossa. Então, nós podemos, sim, impedir as más vibrações, as más influências, mas a influência, não. Então, se estivermos bem sintonizados, vamos receber bons pensamentos, boa sintonia, por conta da nossa vibração boa também. Então, aqui, nós paramos, nós estivemos na última reunião, eu só vou relembrar. Oi? Ela tem que desligar a luz. Ah, tá. Nós vamos relembrar esse slide, porque nós paramos nesse aqui, ó. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Porque a gente acha que Deus vai impedir tudo, né? Que Deus vai impedir nossas dores, nossos sofrimentos, as influências ruins, né? Que o nosso anjo da guarda tem que nos guardar disso. Não, nós já passamos pelo capítulo do Espírito Protetor, da tarefa do anjo da guarda, e lá não tem isso, né? Que eles vão impedir as vibrações inferiores de chegar até nós. Quando Jesus nos ensinou a oração dominical, né? A oração Dominus do Senhor, a oração do Senhor, o Pai Nosso, no finalzinho ele diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tem algumas versões mudando uma palavrinha ou outra, mas não importa. Eu estou deixando aquela que mais a gente conhece, que é a que mais dá a ideia de que ele está pedindo a Deus para não ter tentação, que é o emprego dessa preposição aí com valor temporal, porque as pessoas não veem
que ela tem um valor temporal, não nos deixeis cair em tentação. Ela tem esse "em" tem valor temporal. Vamos colocar uma mais conhecida. Não nos deixeis cair quando estivermos em tentação. Então ele não está pedindo que ele não tenha tentações. Ele não está pedindo. Jesus jamais pediria isso, né? Porque isso tem que ser por conta do nosso esforço. Nós é que temos que evitar as más tentações, porque elas são fruto das influências negativas, as influências inferiores que se sintonizam com a nossa. Se nós não estivermos mal sintonizados, nós não vamos ter más tentações. Então não é justo pedir que a gente não caia, né? Que as tentações não venham até nós. Então não é isso que quer dizer lá a frase do Pai Nosso. E sim, Jesus disse, não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, quando eu estiver em tentação, que eu não caia. Que eu não fique derrotado diante delas. Que elas não me derrubem. Né? É essa a conotação certa, a interpretação certa dessa frase. Então, quando as tentações chegam para nós, os apelos do mundo, né? O assédio, de uma maneira geral, de encarnado ou desencarnado, então a gente pede um fortalecimento para isso, para que a gente não se deixe enganar por isso, que a gente não se deixe cair diante desse apelo do mundo, desse apelo das coisas inferiores. Foi isso que Jesus pediu ali e nos ensinou a pedir. Porque essas tentações, entre aspas, né, que significam esse apelo, esse assédio da imoralidade, da inferioridade, tudo isso faz parte para nos testar mesmo, né? Para nos testar. Então, quando nós estamos vigilantes em nossos pensamentos, vigiando bem os nossos pensamentos, a gente consegue perceber se aquele pensamento é nosso ou não. Ali a gente percebe que está sendo influenciado, que está recebendo aí um assédio inferior. A gente acorda, analisa aquele pensamento, não, esse pensamento não é meu. Aí entramos em oração para poder equilibrarmos-nos e sairmos daquele momento ruim de quase nos entregarmos a uma tentação. Então, quando aqui Kardec faz essa pergunta, por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Está aqui, ó, os espíritos imperfeitos são os instrumentos, ó. São instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Porque aqueles que estão perseverando no bem vão perceber com certeza que um pensamento distorcido, um pensamento ruim, que não vai fazer bem ao outro, porque não faria a si mesmo, não pode ser da própria pessoa. Então ele está recebendo uma influência ruim. Aí o que temos que fazer? Orar para nos fortalecermos diante dessas investidas. Então esse é o trabalho. Então nós que temos que fazer isso. Nós nunca vamos estar isentos da influência interior, da doença, da dor, do sofrimento, nada disso, porque a gente precisa passar. Nós somos espíritos inferiores e a gente passou por várias encarnações e não aprendemos pelo amor. A gente começa então a ter que receber aí uma dor, um sofrimento para aprender. Porque quem não aprende pelo amor vai aprender pela dor. Isso é fato. Não estamos aqui para sofrer, mas quando a gente não aprende, aí não tem jeito. Aí vem, né, a oportunidade aí do resgate, trazendo aí alguma dor, algum sofrimento, alguma contrariedade, para que a gente possa tomar jeito, né? Tomar jeito. Toma emenda, minha avó falava assim, toma emenda, menino, né? Então, ela tinha essa frase, ela falava, toma jeito, toma emenda. Aí, pois é, quando a gente não toma através do afeto, tem o desafeto para fazer este trabalho, né? Mas tem gente que não aprende pelo amor e nem pela dor.
vai aprender. Ela pode não aprender de início, mas vai aprender, tem que aprender. Sabe por quê? A evolução é uma lei divina. Então, é aquela questão. Mas vai, não é nem por Deus, não, é por ela mesma. Vamos relembrar aqui a parábola do filho pródigo. O que aconteceu com ele? Ele recebeu a dele, né? Ele era amado, os 2 filhos amados pelo pai. Ele recebeu a parte dele, porque ele insistiu muito. O pai, então, não negou, ofereceu a ele, mas fez recomendações que ele, né? Fez recomendações amorosas que ele não quis muito ouvir. Queria viver, queria sua liberdade, queria fazer o que ele bem entendia, e assim foi feito. Então, deixe, né, que o outro viva da maneira que ele está escolhendo viver. Ele só tem que saber que ele vai ter consequências disso aí. Porque toda ação carrega uma reação, e se a ação é ruim, a reação também vai ser. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi errando. Nem a dor e o sofrimento que ele estava passando estava despertando ele foi, mas chegou num determinado momento que ele viu que os porcos tinham mais do que ele. Tinham alimentos que nem ele tinha, tinham cuidados que nem ele tinha. Ali foi o despertar dele, na dor profunda. Então, quando a gente não aprende com aquela dorzinha, que a gente acha até que vai morrer com ela, é porque a gente não conhece a dor de verdade. A gente acha que aquelazinha vai nos matar, é porque a gente não sabe, né? Assim como o amor, ele tem variantes, né, de intensidade, a dor também tem. Então, com certeza, ele vai aprender pela dor. Ele pode não aprender por aquela dorzinha que ele está sentindo ali, ele aí continua errando, mas vai chegar um momento que não vai ter jeito, né? Aí eles continuam, ó. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Passa pela prova do mal até chegar ao bem. O mal é necessário para que se reconheça a necessidade do bem. Agora, é fundamental que sejamos maus? Também não. Porque está muito claro na codificação, no livro dos Espíritos, que os Espíritos foram criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento de moralidade ainda, muito instintivo ainda, e ele foi criado desta forma, tendo o recurso das influências dos espíritos, principalmente do seu anjo da guarda, naquela fase que o instinto inunda mais, né, o seu temperamento, mas ele vai aos poucos se desenvolvendo. Foi feita uma obrinha aqui, aí desligaram a bênção, e eu achei que ela estava ligada, né? Essa bênção aqui também é importante aqui para mim. É uma bênção. De forma que os espíritos ajudam a gente lá naquele início a a fazer boas escolhas. Mas se a gente não faz, aí sim, é ali que o mal é desenvolvido. Então Deus não criou o mal. Ele se desenvolve pela ausência do bem. Então quando a gente deixa de fazer algo bom, a gente vai fazer algo que não é muito bom, então começa a desenvolver ali alguma coisa ruim em nós, até que, né, vira aquilo ali uma bola de neve, vira um grande mal que a gente vai ter que resgatar. Mas não temos que passar pela fieira do mal. A gente passa por mau uso do livre-arbítrio. A gente pode sempre passar. Então, os espíritos podem, desde que foram criados simples e ignorantes, seguirem na senda do bem. Nada impede. Mas é difícil isso acontecer. Normalmente, a gente começa a desenvolver algumas coisas, né, egoísmo, aquelas paixões que no início elas são muito importantes para impulsionar a alma a descobrir coisas, a se desenvolver. Quando elas falam mais alto que o raciocínio, aí começa o mal a surgir. Então é difícil, mas uns erram mais, outros erram menos, mas a necessidade do mal em si
não existe. A gente não tem que desenvolver o mal em nós, mas o mal é necessário para que se reconheça a necessidade do bem. Depois que ele está em nós, é importante que a gente veja e o reconheça como um mal em nós, para que a gente entenda que tem que mudar. Fazer aí uma reforma íntima para poder melhorar, né? Então tá aqui, é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Aí aqui, essa aqui foi a última que a gente leu, é só uma retomada aí. Nossa missão, a missão dos espíritos, né, superiores, é de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Viu? Por que a gente pode não receber influência ruim? A gente não pode controlar as influências. Elas vão sempre existir, porque nós estamos mergulhados nesse oceano cósmico aí. Mas a gente pode bloquear as ruins, as influências maléficas, se a gente estiver bem sintonizado. E se não fosse dessa forma, Deus seria injusto. Não tem como não ser assim, né? Isso sofre quem quer. Sofre quem busca o sofrimento. Porque Deus não manda sofrimento para ninguém, para as pessoas poderem evoluir. Ele dá oportunidades de trabalho, e se nessa oportunidade de trabalho o espírito faz mau uso do livre-arbítrio, aí ele desenvolve o mal nele, aí ele vai ter que reconhecer esse mal através do autoconhecimento, para ele poder então se corrigir, né? Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Então a gente tem como perceber se aquele pensamento ruim é nosso. Nós conhecemos as nossas tendências, a gente sabe. E os espíritos também, porque eles conhecem muitas vezes aquilo que até mesmo a gente não lembra que é. Eles sabem que a gente é. E é aí que eles entram, com a nossa fragilidade, com aquela feridinha que está lá, que a gente esqueceu dela, que ela parou de doer, mas eles sabem como reabri-la. E é aí que a gente tem que estar lá. Por isso que Jesus insistia nisso. E aqui nos nossos estudos a gente também insiste. Vigiai seus pensamentos e orai. A frase que a gente costuma ouvir é o contrário. Orai e vigiai. Vocês sempre ouvem assim, né? Orai e vigiai. Mas não está assim lá, não. Se vocês forem ao evangelho tradicional, vocês vão ver que o vigiai está vindo primeiro. Vigiai e orai. E faz todo sentido. Não é orai e vigiai. É vigiai. Vigiou. Viu que o pensamento não está legal. Não é um bom pensamento. Ora e pede ao anjo da guarda, pede aos bons espíritos, pede a Deus, pede a Jesus, pede a todos os santos para te ajudar, para você sair daquela onda de pensamento inferior, para você então não atrair influências inferiores. Olha, as maiores mazelas do mundo são por conta da influência inferior. Ah, mas então a gente não tem culpa? Claro que tem, porque só recebe a influência inferior quem está na inferioridade. E se a gente está na inferioridade é porque a gente não se esforçou bastante para sair dela. Então, claro, ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Não há inocente pagando por nenhum pecador nesse mundo. Não existe essa possibilidade, senão seria a injustiça de Deus, e a gente sabe que ele não é injusto. Indo para frente, nós temos um comentário de Kardec aqui. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É aquela história do lobo, né? Que fala que cada um tem dentro de si um lobo selvagem e um bonzinho, calminho,
generoso, bondoso. Qual é que vai vencer? Aquele que você alimenta. Então, se você fica alimentando as suas inferioridades, com raiva, com ódio, com rancor, olha, nós não somos santos. Todo mundo sabe que a gente se aborrece, a gente tem todo o direito de se aborrecer, a gente tem todo o direito de ficar chateado, de se magoar, a gente tem esse direito ainda, porque somos espíritos assim ainda, inferiores. O que a gente não pode é permanecer nessa onda de mágoa, de raiva, de ódio, e muito menos dar o troco, muito menos jogar para cima da pessoa. A gente tem que fazer um terra nisso aí. Faz um terra. Fiquei chateada, fiquei com raiva, tudo bem, é um direito, mas por favor, faz um terra nisso aí. Elimina isso de você. Tira isso do seu coração, porque senão você vai ficar reabrindo essa ferida por muitos anos e até várias encarnações, o que vai tornar você um obsessor também depois, com sentimento de vingança. A gente tem que partir do princípio que somos todos muito parecidos. Se hoje nós estamos recebendo uma raiva, um ódio de alguém e tudo, é porque a gente também sente isso, senão a gente não recebe isso. Como perguntaram a Gandhi se ele já tinha perdoado, ele falou que não tinha. Aí acharam estranhíssimo, né? Como ele não perdoa? Gandhi, imagina. Aí perguntaram a ele, mas por que você não perdoa? Ele falou, porque nunca ninguém me magoou para eu ter que perdoar ninguém. É isso. Quando a gente parte do princípio que as pessoas não são perfeitas, como nós também não somos, que as pessoas devem muito a si, a Deus e ao mundo, como nós também devemos, somos todos muito iguais, a gente não estava nesse mundo aqui, de provação e expiação. Então, quando a gente sabe que fulano é enjoado, fulano é chato, fulano é maldoso, fulano é fofoqueiro, fulano é isso, fulano é assim, igualzinho a gente também é. De uma certa forma ou de outra, tem uma ou outra inferioridade que fala mais alto, que grita mais que a outra, mas a gente carrega isso. Se a gente ainda não carregasse essas imperfeições ainda, a gente não estaria mais num planeta de provação e expiação. Se a gente está aqui é porque a gente também sente isso ainda. Por isso que a gente não tem que ficar se reprovando, se remoendo com ódio de si. Ai, meu Deus, eu ainda sinto ódio. Meu amigo, você sente ódio porque você é um espírito inferior, uma luta contra isso. Não fica com raiva disso, não. Não fica com ódio de você também, não. Porque a gente ainda está nesse nível de evolução. Aí a gente fica se achando bonzinho demais. E não é. Não somos. Não somos bonzinhos demais. Às vezes a gente tem na família aqueles fiscais. Filho é fiscal. Porque a gente vai educando. Os meus foram criados aqui dentro. Depois cada um seguiu sua vida, foi estudar e tudo. Aí é natural que se afaste um pouco, faz sua história, mas a semente está lá. São reencarnacionistas, aí eles, foram criados aqui. Aí quando às vezes eu estou falando, fazendo alguma coisa, aí o outro, ei, você não ensinou isso não, hein? É fiscal. Aí eu digo, tá certo. Graças a Deus que eu tenho fiscal. Porque a gente às vezes esquece, tira o crachá, bota na gaveta, esquece de botar de novo aqui, né? Então acontece. Aí às vezes quando eles fazem, eu digo, não ensinei isso não, hein? Aí fica aquela brincadeira ali, mas que no fundo sabemos por que ela está acontecendo ali, né? Pois é. Pois é. Aí eu, às vezes, quando eu falo, eu digo assim, olha só, não te dei essa educação não, eu te dei a educação, mas não foi assim não. Então aí fica, às vezes, eles falam assim, você é espírita, hein? Aí são os fiscais aí da nossa vida. Então isso vai provando que nós temos esses sentimentos. Quando eu encerrei aquela reunião, eu ainda falei, gente, nós somos capazes de qualquer coisa. A gente não pode achar que a gente está por cima do mal, não, porque não está, não. Dependendo da situação, da reação que a gente pode ter, a gente pode fazer coisas que a gente nem imagina fazer. Mas isso tudo faz parte. Então, olha isso aqui como é importante. Olha aqui, ó. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Por quê? Porque elas são
o pensamento. Essas sementes são o pensamento, e o pensamento é a alma. Então não tem como não pensar, né? É a alma que pensa. As sementes, que são essas sementes? São as opiniões, as ideias e os conceitos. E isso é gerado aonde? No pensamento. As nossas opiniões, ideias e conceitos são geradas no pensamento. Então, a mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Olha esse advérbio importante aqui. O tempo todo elas estão sendo plantadas. Plantadas para quem está ouvindo ali fisicamente. Por exemplo, aqui, eu estou plantando uma porção de semente aí. Quer dizer, eu estou transmitindo as sementes que os espíritos estão oferecendo, mas estão sendo, né, ouvidas aí. Quer dizer, as opiniões, não, porque aqui não conta a minha opinião, mas as ideias e os conceitos, sim, porque não são meus, são da doutrina espírita. Então, esses conceitos e essas ideias são da doutrina espírita, e as opiniões são minhas, né? As opiniões são minhas. Então, eu não estou aqui para dar opinião. Eu estou aqui para transmitir conceitos e ideias que não são meus. Quem dera que fossem, né? Eu estou aqui todo o tempo estudando e aprendendo. Acho que é por isso que eles me colocaram nessa tarefa, porque senão eu não estaria estudando às vezes, né? Eu estudo porque eu preciso fazer o trabalho, eu preciso aprender para poder passar. E cada vez que eu estudo, eu quero estudar mais. Porque é tanta lógica, é tanta claridade, é tanta lucidez que a gente fica surpreso, né? Com tanta coisa boa que os espíritos mandam para a gente. Mas isso aí, ó, a mente é isso. Então, quando a gente tem, aqui eu estou tendo, não estou tendo opinião, porque elas seriam minhas, não é esse é o objetivo, mas eu estou tendo ideias e conceitos da doutrina que eu estou lançando para aí, então eu estou botando semente aí. Então a doutrina está através aqui da minha fala aqui, botando semente aí. Aí, olha só, elas estão boas, porque são da doutrina, mas se não fosse, se eu começasse a gerar opinião aqui dessas ideias e dessas sementes, que não fossem favoráveis, o que eu estaria fazendo? Colocando dúvida na cabeça de todo mundo aqui. Onde eu plantei ideia e conceito. Eu poderia agora falar assim para vocês, mas será que isso é verdade mesmo? Olha aí, olha a semente da opinião maléfica. Que aí, aquele que não tem muita certeza e muita fé, ele pode pensar, de repente isso é tudo balela, né? Então, olha como que é fácil. Como que é fácil a gente plantar semente do bem e do mal. É fácil. Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala e faz, porque tudo isso é fruto do pensamento. Então a mente, ela é uma geradora de ideias, né, de pensamento, porque ela é o pensamento. A mente é o organismo físico, ela não é parte do espírito, ela é da organização física. Mente é do corpo físico. A alma usa essa mente que está ali, né, no corpo físico, na organização ali eletromagnética, gerando energia daquilo que eu penso. Então, o pensamento, ele não é energia, ele gera. Ele não é isso. Ele gera através do perispírito, ele gera energia. Porque ele está ligado ainda a essa parte magnética. Tanto que quando a alma pensa, imediatamente ela gera uma imagem. Esse pensamento gera uma imagem no perispírito, através da mente, do corpo. Aonde está ali o cérebro, onde está isso tudo ali. Então gera uma imagem que é vista pelos espíritos desencarnados, pelos encarnados sensitivos. E isso aí é que é o grande problema. Porque a gente acha que ninguém sabe o que a gente está pensando. Ora, tem uma nuvem de testemunhas, como Paulo de Tarso fala, lendo nossos pensamentos
e sabendo das nossas tendências e das nossas atitudes, coisas que a gente quer esconder até da gente mesmo. Então, olha só, você planta uma semente e a mente humana fertiliza. Olha só a responsabilidade ao pensar. É a maior arma que tem. Você destrói uma nação, você destrói a pessoa quando você fertiliza o mal na mente das pessoas. Essa é a maior arma que tem. Porque o que você tem de mais poderoso é você. É você que é uma alma encarnada, uma alma que está ali tentando evoluir. Quando você recebe um fertilizante ruim, né, através da mente de alguém, e se junta à sua inferioridade. Por isso é que quando a gente fala que é importante demais a educação da criança, porque o cérebro da criança, ele não está totalmente desenvolvido. Ele ainda é muito sensível, ele é muito influenciável. O que se fala para uma criança, ela não esquece nunca mais. Ela não esquece. Ela vai lembrar. Passa o tempo, ela fica adulta, ela lembra do que falou para ela. Porque é a fase em que o cérebro é uma esponja. Até 10, 11 anos, o cérebro é uma esponja. Recebe tudo. Então, quando a gente utiliza a educação, o bem, a moralidade para fertilizar a mente dessa criança, ela tem uma chance enorme de combater suas más tendências quando ela entrar na adolescência. Quando ela fica entregue, né, a pessoas que não são nem más, mas que não têm esse conhecimento e que são, às vezes, assim, carregam uma irresponsabilidade por conta de uma ignorância ou de uma infantilidade, então ela não recebe o que ela tem que receber. Então a gente não pode imaginar como é importante, né, a semeadura para o cérebro de uma criança, da hora que ela nasce até 10 anos de idade. Ela vai recebendo tudo. Tanto que quando, reparem, um bebê que ainda é bem bebezinho mesmo, está mamando, é recém-nascido e tudo, quando a mãe ou alguém chega com amorosidade perto dessa criança, ainda que ela não saiba ainda rir nem nada, ela tem movimentos musculares de riso, que a gente pensa que ela está rindo, ela nem está. Ela está, mas não do jeito que a gente pensa, porque ela está recebendo aquele amor ali. E quando alguém chega com agressividade, ela chora. Ela chora, mesmo que não tenha encostado nela, ela chora. Então a criança é extremamente sensível. Quer dizer, porque isso aí, a mente humana é um terreno fértil, que põe ali nasce. Que põe ali vai nascer. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? A gente já falou muito, pode só ler, ó. Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Olha a resposta, essa é muito importante. O que queres que eles façam? Né? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Não vamos achar que com aquele dírio, com aquele pensamento bom, né? Que a gente está em determinados momentos, que a gente espantou a influência inferior. Ela está ali perto, ela está ali só esperando a gente dar uma entrada. Eles não nos abandonam. Assim como o anjo da guarda não nos abandona, o mal também não abandona, não. O espírito inferior que quer nos atormentar também não nos abandona, não. Porque eles têm a mesma fé que o anjo da guarda tem, que a gente vai querer os conselhos dele. Ele tem essa fé. Ele sabe, ele fala assim, vai, num momento ou outro eu entro ali. E entro. Por quê? Quem não tem o calcanhar de Aquiles? Quem não tem?
Quem não tem suas fragilidades? Num plano de provação e expiação, espírito inferior? Claro que tem. Né? E não vão faltar espíritos para aproveitar situações para nos desequilibrarem, para que esse possa entrar. Por isso a vigilância. Por isso a vigilância. Eu já falei e te repito aqui. A gente tem recebido muitas mensagens na reunião mediúnica dos espíritos nos implorando isso. Eles vêm, eles pedem, imploram. Vigiem seus pensamentos. Sintonizem-se, procurem um equilíbrio espiritual para que vocês não caiam. Eles sabem como é fácil a gente cair. Eles sabem disso. Eles mesmos falam, às vezes a gente quer chegar para ajudar e não encontra sintonia, porque os pensamentos não estão bons. Aí não falta espírito inferior. Isso é uma briga? É. E olha, é uma briga desigual. É uma luta desigual, porque a gente não o vê. A gente não os vê. Eles nos veem e sabem perfeitamente como fazer. A gente não os vê. E quando muitas vezes a gente os sente, já está numa situação bastante avançada. Mais difícil de vencer aí uma obsessão. Porque obsessão a gente tem como evitar. A influenciação que não. Porque somos espíritos que vibramos nas faixas aí desse plano e a gente vai receber influência. Mas a obsessão é quando a gente dá importância demais à influência e deixa acontecer. Aí eles vão chegando até que eles avançam de uma forma que deixa de ser uma simples influência para ser uma obsessão. Aí começa aquele processo, a obsessão simples, dali a pouco a gente está acreditando no que eles falam e dali a pouco a gente está executando o que eles mandam. Aí já é o terceiro estágio de uma obsessão ruim, difícil de lidar, que a gente se entrega. Daí, voltamos àquela frase, vigiai seus pensamentos, analise para ver se realmente são seus, porque se não forem, peçam ajuda. Não, de forma nenhuma. Olha, ao desencarnar, nós não perdemos a proteção do nosso espírito protetor. Esse espírito, ele recebeu a tarefa de nos guardar, de nos guiar aqui nesse mundo, de nos orientar, de nos aconselhar, de nos abraçar e nos sustentar diante das adversidades. Ele continua e muitas vezes ele permanece por outras encarnações, ainda sendo nosso anjo protetor. Mas a gente já falou que o anjo da guarda, ele é um bom espírito. Ele não interfere no livre-arbítrio. Se você não chama, se você não diz para ele que você quer ajuda dele, ele não te abandona. Mas ele não vai interferir nas suas atividades. Mas o espírito inferior vai. Então, quando a gente desencarna, se nós somos almas mal sintonizadas o tempo todo, que não pedimos ajuda do anjo da guarda, não recebemos o seu conselho, o seu auxílio, ele permanece conosco. Mas aquele para quem a gente deu essa guarida, essa permissão para nos aconselhar, que foi a parte inferior, a parte do mal, vai continuar ali, nos influenciando, nos atormentando. Não pensem que a gente se livra disso. A gente não se livra de nada. A morte não existe. A morte é morte do corpo. Oi? O anjo da guarda? Não, porque você está com ele, porque você pediu a presença dele. O anjo da guarda não vai livrar você dele.
O anjo da guarda desses espíritos inferiores faz o mesmo papel que o seu faz com você, que o meu faz comigo, aconselha. Eles não querem ouvir, eles não abandonam, eles ficam com eles, mas eles não querem ouvir. E toda pessoa, toda alma tem seu anjo de guarda, seja ela inferior ou não, toda alma tem. Deus é justo e bom, Ele não abandona seus filhos ao léu em mundos, seja quais forem os mundos inferiores ou não. Sempre Ele tem um anjo da guarda, que o protege. Mas o anjo da guarda não interfere no livre-arbítrio. Aquele que quer permanecer fazendo o mal, o anjo da guarda não pode evitar, não vai evitar, é desejo dele fazer isso. Porque aí ele... Não é que seja pior, continua o processo. Ele não tem ação, porque ele não pode interferir. Por isso que os bons espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio. Olha, quer uma prova que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio? E nem Deus. Ah, mas Deus... se ele quiser, ele pode, mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque foi uma lei que ele criou. Ele criou essa lei. O anjo da guarda é uma lei. É uma lei. Porque todo mundo tem, aquilo é fato, todo mundo tem, é igual para todo mundo. Todos temos anjo da guarda. Então é uma lei. E é da lei que a gente aprenda com o livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Isso é uma lei. É outra lei de Deus, que você vai evoluir através das suas escolhas. Então Deus não vai interferir e derrogar uma lei que Ele estabeleceu para você se aperfeiçoar. Poder Ele pode, mas Ele não vai fazer, porque Ele não derroga leis, porque quando Ele fez e criou essas leis, Ele criou essas leis porque elas são importantes e são indispensáveis. Então Ele não vai mexer nisso. Aí quanto mais você erra, quanto mais você faz coisa que não deve, mais você transgride a lei. Aí mais na mão daquele que você se ofereceu, mais poder ele terá sobre você. E aí, depois de desencarnado, o que acontece? Muda muito pouco, mas você não tem o corpo. Não tendo essa armadura, para muitas vezes você se guardar um pouco, você está na mão mesmo deles, na mão espiritual. Então, os espíritos, quando a gente está desencarnando, quando a gente está deixando o corpo aqui na Terra, aqueles para quem a gente deu guarida e ouvido todo o tempo, vão estar ali presentes. Se a gente fez isso com os bons espíritos, pedindo sempre a ajuda do nosso anjo da guarda, ele vai estar ali nos ajudando. Agora, ele não vai nos deixar, mas ele não vai interferir se a gente achar que deve se entregar para aqueles para quem a gente deu atenção também durante o tempo de encarnado. Aí é aquela questão, vamos ter problemas, vamos sofrer, até que a gente reconheça que a gente tem que mudar e que a gente não quer mais aquela vida de escravidão na mão de espíritos inferiores. Aí a gente começa a pedir ajuda ao anjo da guarda, que nunca nos abandona, que vai então nos libertar daquilo ali. Aí sim, aí ele vai fazer a tarefa dele, que a gente pediu, que a gente quer, a gente deseja. Então a gente está repudiando o lado ruim e vai então pedir ajuda ao anjo da guarda, que vai nos libertar daquele assédio, daquela escravidão de espíritos inferiores. Então a gente tem que ter essa vigilância desde sempre. A gente sabe quando a gente está fazendo algo que não deve. Aí uma turma de espírito inferior sintonizado com aquilo vai nos ajudar a colocar em prática aquilo que a gente está pensando. Tanto para o bem quanto para o mal. Então essas forças, elas estão sempre presentes. Sempre presentes, porque é exatamente isso aí que faz a alma amadurecer. Ela sofre um assédio, ela não aguenta mais aquilo, ela pede ajuda do anjo da guarda, aí ela é libertada daquele vínculo ruim. Mas ela tem que pedir, porque ela tem livre-arbítrio e eles não interferem. Olha, a maior prova que nem Deus interfere é ainda as atitudes suicidas.
Se Deus quisesse interferir diretamente no livre-arbítrio de alguém, não haveria suicídio. Porque ninguém reencarna para tirar a própria vida, e muito menos para matar o outro. Ninguém. Então o suicídio é uma escolha da alma. E o que os espíritos fazem, o anjo da guarda faz, para tirar essa ideia daquele tutelado dele, é um trabalho imenso. Se utiliza de tudo que pode. De irmãos, de amigos, de profissionais, de família, de religiosos, de tudo. Eles fazem de tudo para tirar da cabeça da pessoa uma ideia suicida. Né? Temos aí o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que fica com a pessoa no telefone, se precisar, o dia inteiro. Eles não cortam uma ligação. A pessoa que está transtornada, que está com problema, que acha que não vale mais a vida, liga para eles. Acho que é 188, se eu não me engano. A pessoa liga para eles, tem um atendente que vai atender o telefone, que vai te ouvir, que vai ouvir tudo que você tem para dizer, o tempo que você quiser. E aí depois ele vai te aconselhar, ele vai te ajudar, ele vai fazer de tudo para que você procure ajuda, para que você não faça isso. Isso é o quê? O anjo da guarda dessa pessoa trabalhando também, intuindo o outro, né? Quantas vezes eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu nunca me esqueci disso, uma pessoa que já até trabalhou aqui, já foi para outra cidade. Ela estava num momento muito difícil, estava complicada a vida dela, estava muito complicada, ela estava passando por momentos bem difíceis e tudo. Ela começou a achar que ela não era mais amada por Deus, que Deus tinha esquecido dela. Porque estava acontecendo tanta desgraça, tanta coisa, que ela falou, acho que Deus esqueceu de mim, não é possível, não é possível. Aí ela estava com ideias, assim, ruins na cabeça. Que a vida não queria se matar, mas achando que a vida não estava valendo a pena, e daí para um suicídio é um pulinho, porque os espíritos ficam dando força, né, os inferiores. Aí ela estava realmente muito triste, muito triste. Ela estava em outra cidade, pegou um ônibus para o destino que ela tinha que ir. E aí ela estava e teve um engarrafamento num local que não costuma nem ter, mas houve um acidentezinho. Então ficou ali tudo parado assim, né? Aí quando ela está dentro do ônibus, ela olha para fora assim, tinha um outdoor grande assim, todo azul, fundo azul, só tinha essa frase assim escrito: Lúcia, eu te amo. Só isso, o nome dela é Lúcia. Aí quando ela olhou aquilo, toda vez que eu conto isso, eu fico assim emocionada. Quando ela olhou aquilo, ela falou assim, eu fui invadida de uma onda de amor tão forte, tão grande naquela hora. Eu me senti tão acolhida, tão amada, não sei por quem. Eu falei, por quem você achou que eu não estava mais chamando, né? Por Deus mesmo, seu anjo da guarda, fez de tudo. Então, olha só. Né? Aí ela falou assim, olha, quando eu desci daquele ônibus, eu era outra pessoa. Então a gente recebe ajuda de todos os lados quando a gente pede, de todos os lados. E até quando a gente não pede, a gente também recebe, mas não diretamente, que o anjo da guarda, ele não pode interferir no livre-arbítrio, ele não pode. Ainda que ele queira, ele não pode. Agora, quantas vezes, né, consumado o fato, aí é aquela correria para salvar a vida da pessoa, chama chega rápido no hospital e consegue salvar. A ação do anjo da guarda também. Porque ele não interferiu no ato. Ah, mas ele está interferindo porque a pessoa quer morrer. Mas ele sabe que ela não vai morrer, não há morte. Ele sabe disso. E a maioria se arrepende ainda quando tem tempo. Só que às vezes não dá mais para segurar, vai acabar morrendo mesmo. Né? Mas alguns espíritos, quando vêm, que dão esse depoimento, eles falam que se arrependeram, mas que já era tarde. Então, aí sim, o ato foi consumado pela vontade da pessoa. Aí todos eles, os espíritos, o anjo da guarda, todo mundo começa a tentar ver se salva aquela pessoa. Né? Então nós somos sempre muito, muito abraçados, muito amados. A gente precisa ter essa certeza. Nós nunca estamos abandonados na vida.
Sempre nós estamos supervisionados por bons espíritos. A gente tem que pedir a ação deles, né? Então aqui, ó, nessa última aqui, é a mesma situação do encarnado. A gente tem que ter certeza que quando a gente afasta com os nossos bons pensamentos, eles vão cansar. É igualzinho alguém que vai para nossa casa fazer fofoca de alguém. Para você não ser mal educado, você deixa a pessoa entrar. Escuta a pessoa. Aí depois você fala assim, fulano, mas olha só, não se preocupa com isso não, isso é problema de fulano, deixa para lá, não se envenena com isso não. Né? Porque fulano tem qualidades boas, às vezes não estava num bom momento, aí você corta a fofoca, você não dá corda. Aí no outro dia aquela pessoa volta com outra história, você faz a mesma coisa. Vai ter um momento que ela não vai mais. Que ela vai falar assim, eu não encontro lá a guarida para minha fofoca, não adianta falar com fulano, não, porque fulano não entende. Fulano não entende, então eu nem vou falar. Quer dizer, é assim que os espíritos inferiores fazem também. Eles se cansam, eles ficam ali, mas a gente não dá atenção. A gente ora para afastar aqueles pensamentos ruins e eles não vão, como vulgarmente fala, vão baixar em outro centro. Porque ali não tem guarida, ali não está dando certo, né? E é assim, exatamente assim que a gente tem que proceder nisso, né? Vamos ler essa daqui, porque a gente já está comentando tanto que dá tempo, aí a gente deixa o restante para a semana que vem, né? Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, olha só, isso aí é a receita, não é mágica, né? Não é uma fórmula mágica, mas tem como, sim, seguir um roteiro. Olha só, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Se você é uma pessoa que confia em Deus, que sabe que você está passando pela necessidade, pela dor e pelo sofrimento, porque você escolheu um gênero de provas que continha esse conteúdo aí para você resgatar um passado de delito e se livrar dessa dívida. Se você sabe disso, você não vai achar que você é injustiçado. Aí você já vai cortando aquela influência daquele que chega querendo falar que você é um pobre coitado, que é isso mesmo, que Deus é injusto. Ele sabe que não vai adiantar falar isso para você, porque você tem certeza que ele não é injusto e que a prova é importante para você. Então ele te deixa em paz, porque ele sabe que ele não vai conseguir um resultado bom ali. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Aquela pessoa que quando você vai falar uma coisa para ela, você está sofrendo, ela fala assim, pois é, você está vendo? Você está vendo como é que fulano é? Você ainda é amigo dele. Olha o que ele te fez. Quer dizer, olha, a pessoa piora a situação da outra. Entendeu? Ela envenena o outro. Isso é uma sintonia ruim. Não é? Ela precisa falar outra coisa. Falar, tá vendo, fulano? Olha só. Essa pessoa foi usada para mostrar para você alguma coisa que você precisava aprender. Ela foi um instrumento. Tadinho. Vai ter até que responder por isso, mas foi um instrumento. Mas não faz você ter ódio dela, né? Então são essas situações que vão afastando você das influenciações más. Porque você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai entendendo as coisas, né? Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Gente, o orgulho é o pai de todos os sentimentos inferiores. Aquela pessoa que fica te botando lá em cima num pedestal, que fica com elogios, assim, sabe? Só tem elogio. Desconfia, porque isso aí não é bom. Porque você é um espírito inferior. Vai que você realmente fique com a sua bola cheia e acredita naquilo tudo ali. Aí você se acha melhor que os outros, o seu orgulho sobe a cabeça, aí pronto. Aí a sua sintonia vai ser de espírito inferior, exaltando você, muitas vezes fazendo você se vitimizar,
Olha, você não merece isso, você faz isso, faz aquilo. Aí você já começa a acreditar que realmente você é uma vítima do mundo. Pronto, o prato está cheio. Aí, meu amigo, a influência que você vai receber é ruim mesmo. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando eu estiver em tentação, me socorra, né? Me ajude. Quando eu estiver diante da tentação, não me deixa cair. Não me deixa, né, ser derrubado por algo que só vai me prejudicar. Né? Quando a gente faz essa prece, o anjo da guarda está ali para nos incitar coisas boas, para falar. Aí você começa a pensar coisas boas daquela situação ali e até compreender o que o outro fez e dar o perdão para ele, a desculpa para ele. Assim você anula. Para você botar fim numa sequência, você tem que ter uma força contrária. Se eu jogar uma bolinha aqui, se eu der um impulso numa bolinha aqui, ela vai parar lá na porta se ela não parar no pé de alguém. Se alguém não botar o pé na frente, ela vai seguir até a parede. Por quê? Ninguém brecou. Ela continuou com a força que eu dei, com o movimento, com a energia que eu dei. Mas quando a gente põe o pé na frente, ela para. Cessou. Cessou aquela energia por alguém, né? Então a gente tem sempre que, se a coisa não tá boa, breca, para, dá um fim, seja terminal de tudo que não é bom, seja o ponto final de tudo que é ruim, porque assim a gente tem chance de estar com um pensamento melhor e se livrar de influenciações inferiores que vão nos fazer cometer muitos erros, muitos enganos, principalmente no núcleo familiar, onde estão ali afetos e desafetos, amigos e inimigos. Né? Não vamos achar que são todos bonzinhos, porque não são, não. Se não tem nada para resgatar, não vem na família. Quando vem na família, porque tem contas a reajustar. E aí a gente tem que estar vigilante para a gente poder pagar a conta e não acumular dívida. Muita paz para todos. Semana que vem a gente vai continuar com o assunto. Está no livro dos Espíritos, Influência dos Espíritos nos nossos pensamentos. Quem quiser dar uma lidinha lá, né? É bom para dar uma estudada. Muita paz para todos.